Que bom! Estamos de volta, estamos com a lição de número 11, tratando de um tema muito atual. Um problema que afeta todos nós. Quer dizer, pode nos afetar. Que é dívida. Dívida, uma decisão diária. E o tema, como o título já diz, é um estudo sobre o que a Bíblia fala sobre a dívida e, logicamente, seus problemas. O primeiro tópico é os perigos da dívida. E então eu escrevi algumas frases sobre este assunto, e a primeira delas diz o seguinte: assumir dívidas é assumir um risco com algo que não é nosso. E aí o autor da lição coloca aquela história de 2 Reis 6, verso 5, que fala do machado que caiu na água lá na escola dos profetas, enquanto eles preparavam alguma madeira, e eles estavam trabalhando, o machado caiu na água, e esse machado era emprestado pelos servos de Eliseu. Então isso apavorou a todos. Então a dívida faz a gente assumir um risco sobre aquilo que nem nosso é. Porque enquanto eu estou pagando, por exemplo, um carro, ou estou pagando um outro objeto qualquer, aquilo ainda não é meu, porque aquilo ainda é do proprietário original, se eu estou pagando, logicamente, a prestação. Então tem que ter cuidado com assumir dívidas. Mas é um risco, e esse risco deve ser calculado antes. Claro que há dívidas, há certas coisas, financiamentos que você pode fazer, desde que você saiba que aquilo não vai comprometer boa parte da sua renda, que vai comprometer um percentual bem pequeno. E mesmo assim, é recomendável, dizem os entendidos em economia, que é recomendável você sempre comprar à vista. E isto vai fazer com que as coisas fiquem até mais em conta, mais baratas. Segundo lugar, assumir dívidas, muitas vezes, é procurar satisfação instantânea, né? As pessoas, às vezes, elas assumem uma dívida por algo que elas não necessitam, para impressionar quem não precisa ser impressionado, muitas vezes. Ou para satisfazer um desejo do coração, aquela obsessão, aquele desejo de comprar algo, e até que não compra, parece que não tem paz, né? Isso nos faz lembrar de Esaú, né? Que veio com fome lá do seu trabalho, das suas andanças, e chegou em casa e vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, não é? Isso é um contraste com Jesus, que mesmo com fome, depois de 40 dias, não cedeu à pressão do diabo para que transformasse pedras em pães, para não obedecer o próprio Satanás. Então, isso é muito interessante. Assumir dívidas, muitas vezes, é procurar satisfação instantânea e perigosa. Terceiro lugar, assumir dívidas pode estimular a conduta esbanjadora. Então, eu tenho um cartão que tem de crédito lá tantos R$1.000 e eu começo a gastar. Isso é assumir dívidas de forma até desnecessária. Eu começo a comprar o que eu não preciso, eu começo a esbanjar. Eu acho que nunca vou precisar pagar aquele negócio, mas quando chega a fatura na data, então eu me apavoro e o juro é altíssimo, isso complica a minha vida, né? Então, isso aí é algo contra a própria palavra de Deus, que nos estimula a vivermos contentes com as bênçãos de Deus, né? E aqui valeria o texto de Provérbios 21, verso 20, que diz: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Ou seja, essa razão obsessiva. Como fugir da dívida? O segundo tópico da lição da semana. Como fugir da dívida? Devemos pensar no dinheiro não apenas como renda. Isso é muito importante. Eu ganhei e posso gastar tudo esse mês, né? Mas como recursos que nós temos a responsabilidade de administrar. Se nós temos essa noção, isso nos ajuda bastante. O dinheiro não é apenas ganhar e gastar tudo, mas ganhar e administrar tudo, não é? Então, esse é um ponto muito interessante, né? Deus é o dono de todas as coisas. Salmo 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Então, quando eu recebo meu dinheiro, aquilo também não é meu, é de Deus. Ou seja, tudo que eu tenho é de Deus, minha vida, minha saúde, meus talentos, minhas propriedades, na verdade não são meus, são de Deus. Quando eu tenho essa noção, eu lido com o dinheiro com um certo respeito. E não fico sendo miserável, panduro, mas ao mesmo tempo não fico sendo esbanjador. Então isso me ajuda a fugir da dívida. Eu tenho uma relação diferente com o dinheiro, não é? Segundo lugar, para fugir da dívida, eu devo desenvolver a virtude de estar contente com o que Deus me deu.
1 Timóteo 6,8 fala exatamente da virtude do contentamento. Nós vivemos num mundo de gente descontente, mas geralmente você vai perceber que elas estão descontentes, estão deprimidas, não por alguma coisa que de fato elas precisam, elas necessitam, mas elas estão deprimidas por muitas coisas que elas sequer precisam, mas que a mídia, que o marketing, muito bem feito, muito bem elaborado, dizem para elas que elas precisam daquilo, e se não tiver um carro desse tipo, não tiver um colchão desse tipo, não tiver uma cozinha desse tipo, uma televisão desse tamanho, elas não são felizes, né? Vem ser feliz, diz aí uma propaganda. Isto é extremamente perigoso, né? Agora, uma outra coisa para evitar dívidas, e isto é muito real, eu tenho conversado com muitas pessoas que estão endividadas por esta causa, e para evitar dívida, evite ser fiador de alguém. Haverá um momento que você talvez vai ter que ser um fiador, mas a Bíblia chega a comparar o fiador, aquele que assume dívida de outro, a um homem sem juízo, Provérbios 17, verso 18. Ou seja, na maioria das situações, não deveríamos assinar como fiador. Haverá situações que, num risco muito bem calculado, que a gente até poderia fazer isto. Não é, digamos, um pecado mortal, mas deveria ser evitado a qualquer custo. Aí entra um aspecto também. Às vezes há pessoas aposentadas, às vezes até na igreja a gente vê isto, gente aposentada que faz um empréstimo baseado na sua aposentadoria para ajudar um neto, para ajudar um filho, e essa pessoa, logicamente, depois não paga. Antigamente havia muito aqueles que emprestavam folhas de cheque. Hoje há os que emprestam cartão de crédito. Isto é fatal. Isto é próprio para você. A pessoa está endividada, você empresta e você também fica endividado. Isto é extremamente pernicioso, né? Outra coisa para escapar da dívida é ter o hábito de poupar dinheiro e bens, né? E aí o texto seria aquele de Provérbios 6:6-8, da formiga, né? Que ela trabalha com antecedência, preparando-se para o inverno, e o autor do Provérbios diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ou seja, ele está falando de alguém que não fez provisão para o futuro. Jesus foi contra você preocupar-se com o futuro, mas ele nunca foi contra você ocupar-se com o futuro. Ou seja, ter a sua poupança, seus bens, não é? Claro que não apegado a estas coisas, mas o suficiente para que você possa viver e viver de forma decente, cumprindo a vontade de Deus, né? E por último, e isso aqui é para mim talvez o mais importante de toda essa discussão aqui, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E eu quero ser bem prático com você agora. Muita gente se endivida porque não sabe quanto ganha. Quando recebe o salário já se enrolou todinho, já está devendo tudo porque ele não sabe quanto ele ganha. Ele não faz cálculo nenhum, nem antes, nem durante, nem depois da dívida. E isso é um problema sério. Então, eu tenho aprendido na minha vida, e queria que você passasse isso para a sua classe, sua unidade, quando você dá o dízimo, reserva o dízimo em primeiro lugar e a oferta em primeiro lugar, você não apenas está obedecendo a Deus, você não apenas está sendo abençoado por Deus, mas mais do que isto, esse é um princípio organizador das suas finanças. Ou seja, se o indivíduo recebe R$2.000 por mês de salário líquido, e ele recebe aquele salário, ou bruto, melhor dizendo, bruto, o dízimo é do bruto, ele recebe aquele salário, e ele já reserva o valor do dízimo, a parte do dízimo da oferta, ele sabe quanto sobrou, e ele vai se adequar para gastar só o que sobrou, não o que não sobrou. Você entendeu? Então o dízimo é organizador, e nesse sentido é colocar Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. E o famoso texto de Mateus 6,33 é muito vivo para nós hoje. O texto diz, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe. Seria interessante você ler alguma coisa, estudar um pouco mais a lição, o comentário, e daqui a pouco dar algumas dicas de como fazer para sair das dívidas. Porque aqui nós tratamos muito nessa lição como não entrar nas dívidas, como fugir das dívidas. São princípios gerais. Mas há gente que já está atolado em dívidas. Talvez sugerir aí na sua igreja
para um economista ou até um pastor que tenha facilidade com essas coisas, fazer uma palestra, como fugir das dívidas. Há boas dicas, há bons livros, na internet há bons materiais nesse sentido. Como fazer para sair das dívidas e libertar-se desse jugo, desta fera que está sobre a pessoa e que impede ela de ter um bom casamento, impede ela de ser um bom profissional no seu trabalho, que sob o peso das dívidas ela não consegue pensar, raciocinar, ela vive angustiada. E, inclusive, as dívidas complicam a própria relação da pessoa com Deus. Ela acha que Deus a abandonou, que Deus não está ajudando, uma série de coisas. Seria interessante trabalhar um pouco esses conceitos aí, isso ajudaria muito a sua unidade e a sua igreja, sem dúvida também. Que Deus abençoe. Semana que vem a gente volta. Agora vamos já para a lição número 12. Até lá.